Olá, está começando mais um Penúltimas, esse é o programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. Estamos hoje com o professor de Geografia Paulo Alentejano, professor de Geografia da FFP. E hoje o tema é reforma agrária, uma questão polêmica que até hoje não tem uma solução prática. Professor, você acha que no Brasil atual, onde você vê terras concentradas na mão de poucas pessoas, a reforma agrária é uma utopia? Bom, primeiro, de fato, é uma realidade que as terras continuam profundamente concentradas no Brasil. Né? Segundo os dados últimos do INCRA, né, o órgão responsável pela administração fundiária no Brasil, nós temos os maiores proprietários, com terras acima de 1.000 hectares, né, concentrando mais da metade das terras no Brasil, enquanto eles são um pouco mais de 1%, né, do número de proprietários. Né? Enquanto os pequenos, né, proprietários, que têm terras, né, até no máximo 10 hectares, né, são a grande maioria, mais de 40%, e controlam um pouco mais de 1% das terras. Então, a desigualdade no controle das terras no Brasil continua sendo muito grande, se mantém, e até há indicativos de que ela vem se acentuando nos últimos tempos com a expansão do agronegócio, né, das grandes produções, na lógica da monocultura em larga escala. Então, essa é uma problemática atual. Né? E ela tem inúmeros problemas que são gerados a partir daí, como as consequências, né, relativas ao fato que a produção de alimentos vem declinando frente à expansão das grandes monoculturas, devido ao fato de que, também relacionado a esse modelo, né, concentrador de renda e de riqueza, a desigualdade social no país como um todo se reproduz e até se acentua. Então, a reforma agrária continua sendo uma necessidade histórica, embora ela seja, evidentemente, difícil, né, diante de uma correlação de forças no Brasil em que os setores ligados ao agronegócio têm muito poder, e cada vez mais poder, porque não são só mais alguns velhos coronéis do interior. Né? Hoje, quando se fala de latifúndio no Brasil, se fala de grandes empresas, né? De grandes empresas estrangeiras, inclusive. Então, o poder desses setores é muito forte. Né? Então, é difícil realizar uma reforma agrária nesse sentido. Como o senhor está falando desse poder, desde o começo da República, você percebe o latifundiário ligado a esse poder político. Hoje em dia ainda há essa conexão? Essa conexão é muito forte. Né? Recentemente um livro foi lançado chamado Partido da Terra, né, que mostra essa íntima conexão entre os políticos e o poder, né, da terra. Né? E a posse da terra, grande parte, né, dos políticos têm terras ou estão profundamente ligados a empresas que têm terras. Né? Então essa é uma questão que de fato torna difícil a execução da reforma agrária. Eu acredito que é possível pensar numa reforma agrária no Brasil a partir da mobilização social. Né? O Movimento Sem Terra está completando 30 anos no ano que vem, é um movimento importante, tem vários outros movimentos, né, que existem hoje no Brasil que lutam pela terra, então essa mobilização social em torno da luta pela terra, ela se mantém como atual e como vigorosa, né? Embora com dificuldade nesse enfrentamento, de fato, né, dessa questão, não só dos políticos, mas, eu insisto, do grande capital. Né? As grandes empresas de mídia, por exemplo, todas elas são também grandes proprietários de terra. Então, são profundos interesses que estão imbricados nesse sentido. O senhor comentou sobre o MST. A gente tem percebido que antigamente havia uma luta mais efetiva por parte desse movimento. Hoje parece perder o foco ou é uma outra maneira de lutar pela causa? Olha, o MST completa em janeiro do ano que vem agora 30 anos. Né? Nesses 30 anos, o movimento viveu várias conjunturas, vários momentos diferenciados. Né? Um momento muito dramático, por exemplo, durante o governo Collor, onde a perseguição frente à liderança do movimento era muito intensa sobre os militantes, muitos presos, muitos assassinados. Né? Viveu situações dos maiores massacres, né, que aconteceram de trabalhadores rurais no Brasil, tanto em Corumbiara, né, em Rondônia, quanto em Eldorado dos Carajás, no Pará. Então, são momentos, né, muito dramáticos, né, que o movimento passou. E nos últimos anos, o que aconteceu, na minha visão, é a combinação de algumas questões. Primeiro, né, a base assentada, aqueles que conseguiram alguma terra e que, portanto, têm que dar conta de produzir nessa terra, ela cresceu bastante dentro do movimento. Né? Então, isso puxa para algumas lutas, como a obtenção de crédito, de moradia, de viabilização da produção, efetivamente dentro dos assentamentos, a própria comercialização da produção. Então, isso tem sugado algumas energias do movimento, que é a administração dessas demandas de estar produzindo, estar comercializando a produção. De outro lado, você tem uma conjuntura no Brasil nos últimos anos em que o emprego cresceu bastante, embora um emprego majoritariamente precário, mas ele cresceu. Então, muita gente que era
ia para as ocupações de terra, né, o movimento conseguia chamar para as ocupações de terra, passou a ir para empregos na construção civil, em outros setores, e não está tão disponível assim para ir para ocupações de terra. Some-se a isso também o próprio Bolsa Família, que também contribui com uma certa desmobilização social, e agregue-se ainda o fato de que o governo, né, nos últimos anos, desistiu de fazer reforma agrária no Brasil, parou completamente com as ações de desapropriação de terra e de assentamentos. Então, você soma tudo isso, né, fica difícil trazer as pessoas para a luta. Então, as ocupações de terra têm diminuído de alguma maneira, né, mas não porque o movimento tenha desistido de lutar, porque esse conjunto de questões coloca dificuldades objetivas para que a luta se dê mais concretamente hoje. Mas outras lutas estão colocadas, estão postas, né? O movimento tem colocado bandeiras importantes para a sociedade, como, por exemplo, a campanha contra os agrotóxicos, né, que denuncia esse modelo, né, agrícola em que nós vivemos, em que, além de a produção agrícola para alimentação básica estar diminuindo, ela ainda é carregada cada vez mais, né, de veneno, porque há um volume enorme de agrotóxicos sendo utilizado na agricultura brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil consome hoje 20% de todo o agrotóxico no mundo, né? Então, é um volume gigantesco, né? E isso é uma pauta que o Movimento Sem Terra tem colocado fortemente para a sociedade brasileira. Então, são outras lutas, né, que o movimento tem colocado a partir desse seu questionamento desse modelo agrário que existe no Brasil, né? As ocupações, de fato, arrefeceram, mas outras lutas têm se colocado e são importantes também nesse sentido. Agora, numa situação hipotética, se a reforma agrária, de fato, na sua forma mais completa, conseguir ser instituída no país, a base econômica do Brasil é o agronegócio. Como isso afetaria a economia de alguma forma? Ou... Não dá para dizer que o agronegócio é a base econômica do país, né? O agronegócio tem uma importância significativa do ponto de vista das exportações. Ele hoje responde por uma parcela importante das exportações brasileiras, né? Então tem essa dimensão. Agora, resta saber o que a gente pensa do ponto de vista de país, né? Se você pensa um país que está produzindo para fora, né, tem um país que está voltado para interesses externos, né, então você tem que considerar que o agronegócio é importante. Agora, se nós estamos pensando num país, né, que se preocupa com a sua população, com a produção de alimentos para a sua população e de alimentos saudáveis para a sua população, então a reforma agrária é justa e necessária, né? Se a gente pensa em um país com menos desigualdade social e econômica, a reforma agrária é justa e necessária. Então, depende do que a gente pensa enquanto sociedade, enquanto país, né? Então, nessa dimensão, a reforma agrária continua sendo uma política fundamental para um desenvolvimento do país com menos desigualdade, com menos injustiça e, inclusive, com uma alimentação de qualidade para a população. Porque hoje o que a gente tem é um modelo que reproduz a desigualdade, é um modelo que aprofunda, né, a miséria, a exploração do trabalho no campo. A gente está vendo, por exemplo, situações como trabalhadores rurais morrendo de exaustão no corte da cana, por exemplo. Então, são uma série de situações que estão ligadas a esse modelo do agronegócio. Se nós pensamos uma outra realidade, né, a reforma agrária faz parte dessa construção de uma outra realidade do país, não tão desigual, não tão injusta e, inclusive, né, com uma alimentação saudável para a população. Obrigada, professor, pela sua presença. E fica por aqui mais um Penúltimas. Até a próxima conexão.